This computer. Bem, meus amigos, então, boa noite, mais uma vez. Então, estamos agora pegando aí a proa para o encerramento da disciplina, né? Então, vamos começar agora a preparação para o trabalho final, o artigo final a ser entregue, né? Esse trabalho ele vai valer 6 pontos, né? As atividades ao longo aí do semestre, né? Picadinhas, os artigos que vocês escreveram no LinkedIn, resenhas, vão somar 4 pontos, né? E a entrega desse artigo final vai valer 6 pontos, tá? 3 pontos a versão em português, 3 pontos a versão em inglês, tá? E aí, hoje, então, eu vou passar... assim, eu sempre tive essa... Bem, tem gente que gosta, tem gente que não gosta do meu jeito, né? Mas, assim, eu sempre tive muita dificuldade quando o professor falava assim, vai lá e escreve um artigo. Aí eu falava, caramba, peraí, 10 páginas, 30 páginas para mandar para a SBPO, para mandar para o Enegep, para mandar para onde? Qual a formatação? Então, eu tinha mais perguntas do que respostas na cabeça, né? E eu gosto assim, não sei se pela minha formação militar, né? Sou meio que nem gado, né? Eu gosto que alguém fale assim, não, dê 3 passos para frente. Quando chegar lá, vire 30 graus à direita. Né? Eu gosto de cumprir ali rigorosamente alguém dizendo ali o que eu tenho que fazer, né? Então, eu sempre tive essa dificuldade, que é me matar, é alguém, vê lá, faz lá o que der para fazer, e aí vamos ver. E aí fica uma coisa assim meio solta, meio... né? Então, eu já tenho oferecido já essa disciplina já há uns 4 ou 5 anos aqui para o professor Carlos, e a cada semestre nós vamos refinando, né, a maneira de, né, de abordar o tema e tal, e tem saído bons trabalhos. Então, eu fiz uma coletânea assim de, vamos dizer, de boas práticas, né? Claro que vocês não vão achar isso em nenhum livro de metodologia científica, porque não são regras rígidas, né? Mas são dicas que eu vou passar, né, para vocês elaborarem o trabalho, e que tem dado certo, né? Tem dado certo agora mesmo. Estava o Túlio aí comentando, o Anderson teve 4 artigos aprovados agora no ITQM, né? Vai entrar lá na Base Scopus, teve 2 ou 3 artigos com JCR esse ano. Então, assim, o resultado fala por si, né? É sinal que a maneira como a gente está fazendo está dando resultado, né? E não só o Anderson, tantos outros, né, que fazem parte aqui do grupo de pesquisa, tá? Bem, então vou passar aqui um passo a passo, orientações para o trabalho final da disciplina, né? Essas são, na verdade, são um pouco mais que orientações, são determinações, é para seguir o que eu estou falando aqui, não é facultativo, não é para fazer se quiser, é para todo mundo seguir, né? Porque eu sei que o resultado vai ser excelente, né? Como tem sido todos os anos anteriores, né? Então, é o que eu falei, a prova disso é esse resultado, né? Eu tenho um aluno de doutorado lá no IME, que, por acaso, foi fazer uma revisão bibliográfica, uma análise bibliográfica na Base Scopus, e descobriu que o nosso grupo ali de pesquisa está entre os maiores grupos do mundo, entre os maiores clusters aí na área de tomada de decisão, dividindo posição ali com China e Estados Unidos, né? Então, professor Carlos, quer falar alguma coisa? Não, é só que a FGV não aparece aí. Pois é, infelizmente, mas... Infelizmente, eu acho um grande engano, entendeu? pois é, deveria estar aí, né? Deveria estar aqui. Então, o nosso grupo aí está entre os maiores clusters de tomada de decisão do planeta, né? Dividindo posição aí com players absolutamente gigantes, né? E vocês podem ver que mesmo aqui a China não é um cluster só enorme, né? Na verdade, você tem aqui uma partição, né? Você tem aqui
você tem aqui uma partição, né? 3 grupos na China, né? Os Estados Unidos aqui é a mesma coisa, né? Estados Unidos aqui, enquanto que a gente aparece praticamente não, sozinho no Brasil, ali na área de tomada de decisão, né? Isso é fruto, mas é o que eu falo, ninguém faz nada sozinho, né? Isso é fruto do nosso trabalho em parceria, do nosso trabalho conjunto, meu, do professor Carlos, dos pesquisadores de mestrado, doutorado, né? E semestre a semestre estamos oferecendo essa disciplina e sempre melhorando e utilizando mais ou menos essas boas práticas que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, para vocês elaborarem o trabalho final. Outra informação importante, hoje é dia 13 de junho. Não, vou falar isso mais para frente, vamos lá. Vou falar quando que vocês vão fazer uma primeira apresentação. Então, está aqui o que nós vamos conversar hoje, né? Então, vocês vão entregar, ao final do período, uma versão em português, valendo 3 pontos, e uma versão em inglês, valendo 3 pontos. Tá? O mesmo artigo. Tá? E aí, os seguintes arquivos deverão ser enviados para o e-mail no final do período. Né? Marcos dos Santos, _, doutorado, _, @yahoo.com.br. Vocês já têm, né? Todo mundo já tem aqui o meu e-mail. Eu vou disponibilizar também essa apresentação para vocês. E vocês vão enviar, na entrega final, no final do período, 3 arquivos, cada aluno. O arquivo em português no Word, não é no PDF, porque, por razões óbvias, né, tem que mandar no Word para eu poder editar o documento, né, alterar, destacar em vermelho, né, para a gente poder dar a nossa contribuição. O artigo também em inglês no formato Word e a apresentação no formato PPT, apresentação em PowerPoint, né, que vocês vão fazer. Tá? Então, todo mundo entregar aí esses 3 documentos, e aí, a partir desses documentos, eu vou fechar aqui a nota de cada um, até 6 pontos, e vou ver, né, quem entregou as atividades, né, no LinkedIn, as resenhas, vou somar aqui os 4 pontos. Dúvidas até aí? Tudo bem? Professor, Fala. posso tirar uma dúvida? A gente pode enviar uma prévia? Eu vou falar isso, vai ter uma prévia. Sempre Tá tem, bom, obrigado. tá? Obrigado, Vou professor. falar. Obrigado. Tá? É que, aliás, isso foi uma coisa que eu e o professor Carlos fizemos no ano passado, né? Porque, às vezes, o aluno entregava e aí vinha um artigo muito ruim, era perda total até o ano retrasado. Mas isso acontecia com 2 ou 3 alunos, né? Aí eu comecei, 2, 3 semanas antes da entrega final, colocar uma apresentação intermediária, porque aí dava tempo da gente intervir. Opa, espera aí, não, esse critério aí não está legal, não, muda e tal. Aí dá tempo de corrigir o rumo, aí funcionou, né? Então, nós passamos a fazer isso. Quer dizer, o processo ele é interativo, né? À medida que os semestres vão acontecendo, a gente vai melhorando, aí melhoria contínua, né? A gente vai melhorando esse processo. Bem, e aí qual é o mote do trabalho, o core, né? A ideia é o seguinte, é um problema, um método e uma solução. Então, você vai pegar aqui um problema do seu trabalho, da sua cidade, do seu bairro, da sua universidade. Se você não tiver acesso a problema nenhum, que eu acho difícil, né? Porque todo lugar é repleto de problemas, você pode explorar uma base de dados pública, né? Você pode entrar aí no IBGE, no DataSUS, tem o Kaggle, né? Pode explorar também o Kaggle. Também lá tem milhares. Eu fiz até um vídeo, vou mandar com o Igor e com o Miguel. Vou mandar o link para vocês também. Quem tiver, por acaso, sem problema algum, que eu acredito que não tenha quase ninguém, baseado naqueles artigos que vocês fizeram no LinkedIn, praticamente todos fizeram bons artigos, mas quem tiver sem tema algum, eu sugiro explorar o Kaggle, né? Que lá é um
né? Lá você tem uma base de dados, lá dataset gigantesco, né? De tudo que é tipo de problema, né? Então, você vai explorar um problema, né? Igual o professor Simões falou, quero ordenar ERP, Enterprise Resource Planning, para uma multinacional. Ok, é um problema. E aí vocês vão escolher um método, e aí esse método não é qualquer método, são os métodos que nós vimos aqui, né? Então, vocês vão usar, né? Ou o AHP com HP gaussiano. Então, quem escolher esse, eu quero que utilize os dois e compare os resultados, que faça o HP do SAAT mais o HP gaussiano, né? Rode os dois métodos separadamente e, no final, compare as duas ordenações, né? Ou vocês vão usar o Suara Moura, que o Lucas apresentou para vocês, Suara Moura, 3NAG, né? Ou vocês vão, que o Lucas apresentou, ou vocês vão utilizar. O Isaac apresentou o Critique GRA, não apresentou para vocês? Ou não? Não lembro mais. Não, senhor. Não, senhor. Eu vi por Não, causa né? daquela vez lá, né? Mas ele não apresentou pra gente, não. Não. Então tá bom. Quem apresentou foi a Natália, né? O Critique Moura, né? Ou vocês vão utilizar o Critique Moura, que a Natália apresentou. Critique Moura, né? Ou vocês vão utilizar o WISP, que foi o último aí que nós trabalhamos, que tem até a ferramenta aí que o Bernardo e o Cássio desenvolveram, aí vocês podem usar qualquer uma das duas, tá? Então, o método que nós vamos utilizar, vocês vão escolher, a depender da natureza do problema, vocês vão escolher um desses 4 métodos para desenvolver o trabalho final e aí propor uma solução a partir desse método. Então, é problema, método e solução, tá? E aí, eu quero que vocês façam já uma prévia, como a Valmiane levantou aí a bola, daqui a 2 semanas. Então, hoje é dia 13 de junho, então haverá uma apresentação no dia 27 de junho. Eu quero, não é um artigo, eu quero uma apresentação em PowerPoint, vou colocar aqui, ó. Eu quero uma apresentação de 3 a 5 slides, dia 27 de junho. Dia 27 de junho. Então, aqui, uma apresentação individual de 5 minutos cada um, mais ou menos 5 slides. E a ideia é exatamente essa, você falar, olha, professor, meu problema é o seguinte, eu vou escolher uma ERP para uma multinacional, que, né, parará, parará, e aí eu tenho aqui essas alternativas, TOTUS, Oracle, esses são os critérios, custo, quantidade de módulos customizáveis, papapá. Vou utilizar o método Suara Moura, porque eu achei esse método interessante por causa disso, daquilo, outro, e essa é a contribuição que eu espero alcançar, que eu espero proporcionar aí com essa pesquisa. Pronto. Meu nome é Enéas, né? De 3 a 5 slides, no máximo 5 minutos cada um. Como a Valmiane falou, né? O objetivo dessa prévia é justamente, com a minha experiência do professor Simões, a gente conseguir avaliar se o problema, se o artigo vai dar liga ou não, né? Porque, às vezes, acontece as duas coisas. Às vezes, você tem um artigo muito bom, um potencial enorme, até para um journal,
e o aluno fica acanhado, pensa que, né, é uma bobagem, é um estudo bobo e tal, né? E vice-versa, né? Às vezes o aluno pensa que está abafando e, na verdade, não está falando um lé com um cré, né? Então, é a oportunidade que nós temos aí de acertar esse rumo, tá? Então, essa apresentação será daqui a 2 semanas. Semana que vem nós teremos aula normal, né? Dia 20, no dia 27, cada um já vai fazer a apresentação do seu problema, o método que vai utilizar e a solução. E aqui eu já quero, na hora que apresentar o método, eu já quero que você mostre a matriz de decisão, né? Aqui eu já quero que mostre a matriz de decisão, com as alternativas e os... não precisa nem ter os dados propriamente ditos já. Se já tiver, ótimo. Mas eu quero que você me mostre a matriz dizendo quais são as alternativas e quais são os critérios. Alternativas e critérios. Alternativas e critérios. E aí, o que vai acontecer? Aí, no dia 27 de junho, vocês vão fazer essa apresentação, e aí eu vou dar mais 2 semanas para vocês terminarem o trabalho a partir do que vocês mostrarem no dia 27 de junho. Então, dia 20 eu vou dar aula, dia 27 de junho vocês vão apresentar, aí no dia 4 de julho nós teremos aula, né? No dia 11 de julho fica a entrega final dos trabalhos, tá? Então, vocês terão praticamente aí 1 mês, dá tempo de sobra, né? E eu coloco assim, antes da entrega dos demais professores, o Anderson, o Túlio, vocês que estão fazendo matéria com os demais professores, quando está previsto aí a prova ou a entrega final desse semestre? Prova já teve de PO, mestre, só que PO, teve semana é, passada. agora o trabalho do Roboredo, eu não sei, tu lembra, Anderson, quando é que ele falou? Ele não chegou a Então, falar ele não, vai... né? Não, ele falou que vai dar aula agora semana que vem sobre uma apresentação que a gente vai ter que fazer, né? O trabalho, um Python, talvez, um em R, mas não marcou um dia, não. Pois É é. para outra semana. Eu conversei com ele, é para outra semana. Sem ser Ah, essa tá, ele outra vai... em Python. Uhum, vai ser em Python. Ah, Normalmente, entendi. eu puxo essas entregas um pouco para antes, né? Como eu estou botando 27 de junho, porque o período começou em março, né? Então, março, abril, maio, temos 3 meses de aula. Então, eu puxo um pouquinho para antes, justamente para não competir Não, o com... período começou em abril, Marcos. Começou em É Aí, abril. abril, velho. abril, Começou de a maio, primeira abril. junho. semana de abril. Começou Então, a primeira semana de abril. temos 2 meses e meio de aula, né? Então, eu costumo fazer isso, puxar essa entrega bem antes dos demais professores, justamente para não competir com eles, né? Para que vocês consigam Só que se for no escrever. dia 27 aí, mestre, eu tô vendo que vai encavalar com o do Roboredo, né? Aí eu não posso fazer nada, então vai encavalar mesmo. Não, não pega nada, não pega nada. É só tu falando só esse comentário. Pega Aí nada vai não, encavalar tranquilo. mesmo. Aí vai encavalar mesmo, né? Mas, Encavalou mesmo, mestre, porque tem o é, Duquelhas também, quem está fazendo. então, Vai infelizmente, ter jeito. é porque também esse semestre começou um pouco tarde, né? Começou porque teve ali o carnaval no meio, né, e tal. Às vezes começa no final de fevereiro, início de março, esse mês já foi um pouco mais tardiamente. Mas então a ideia é essa. Então, no dia 27, qual é o que vocês têm que ter aí no track de vocês? Daqui a 2 semanas, daqui a 14 dias, uma apresentação, 5 slides, 5 minutos, explicando o problema, a situação problemática, o método que você vai usar, deixando claro ali qual é a matriz de decisão, né? As alternativas, os critérios. E aqui, 80% da turma já tem o seu problema, porque vocês foram fazendo no LinkedIn e eu fui comentando, né? Então, comentei do Bernardo, né? Comentei do Túlio, comentei do Arthur Pinheiro, comentei do Kowalski, né? Que, aliás, o Kowalski todos ficaram bons, né? Eu não sei nem qual escolher, né? Qualquer um que ele pegar vai dar um artigo maravilhoso,
né? Aliás, quem tiver 100, pode até falar com ele, pegar uma dica para pegar algum dele emprestado, né? Se alguém tiver, né, tiver com dúvida, não gostou dos seus trabalhos, conversa com o Kowalski, que todos os casos que ele colocou são bons, né, o Fernando. Então, pode colar com ele, fazer uma parceria. O nosso objetivo aqui é esse também, fazer um network, fazer uma parceria. Então, conversa com o Kowalski, ó, você vai utilizar tal tema? Aí ele vai falar, não vou utilizar esse não, vou utilizar outro que eu fiz. Ah, você se importa se eu fizer e tal? Vamos fazer junto? É até uma oportunidade aí de estreitar os laços com o pesquisador também, experiente, trabalhador, né? Então, Kowalski tem uns 4 ou 5 bons artigos no LinkedIn. Quem tiver 100 pode colar com ele e pegar um dele emprestado, né? Então, mas eu acredito que aqui 80% da turma já tem o seu problema, né? Foram colocando lá, eu fui comentando, né? Quem tiver um bom problema, eu coloquei algum comentário lá, ó, pode usar, vamos conversar, papapá, né? Eu lembro que eu falei com quem? Não lembro de todo mundo, né? Mas eu acho que eu falei com o Danilo, falei com o Virgílio, falei com o Kowalski, né? Falei com quem mais? Falei com a Ana Amélia, né? O Francisco, eu lembro, o Francisco é da área de RH, eu lembro que eu comentei lá o trabalho dele, né? Então, é só aprofundar a discussão, né? E é para isso mesmo que eu mando fazer as aplicações lá no LinkedIn e tal, justamente para ir trabalhando, né? Cabeça de vocês já terem várias aplicações e, no final, a gente pegar uma delas e aprofundar. É exatamente esse o objetivo, né? Então, o trabalho que vocês vão entregar, ele deverá ter mais ou menos 15 páginas. E eu botei aí mais ou menos uma página. Então, de 14 a 16, e utilizar o template de formatação do Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, né? A formatação lá do SBPO diz que são no máximo 11 páginas, mas aí vocês podem escrever até 15 páginas, né? 15 mais ou menos uma página. Tudo bem até aí? Tá? Bem, então vamos lá. Então, qual é a estrutura básica do trabalho? Então, a primeira página. A primeira página é aquela página usual de um artigo científico, como eu mandei vários para vocês, né? Ela tem que ter o título, dados do autor, né? Nome, e-mail, instituição, o resumo e as palavras-chave, né? Então, espera aí, deixa eu pegar aqui. Vamos ver aqui, deixa eu pegar um aqui para a gente já utilizar. Oi, fala. O pessoal que já fez os artigos ali, submeteu na SBPO, aquele artigo pode ser utilizado como artigo final da disciplina? Espera aí. Quem que está falando é o Arthur, né? Isso. Qual foi o artigo que você fez do SBPO? Que eu não me lembro de cabeça. O meu foi o de drone de inteligência, Manante. Tá, depois a gente conversa sobre isso. Depois Sim, a gente define essa manobra. Tá? Deixa eu baixar um aqui para mostrar para vocês, para a gente utilizar de exemplo. Espera aí. Download. Já vou mostrar aqui. Espera aí. Então, aqui, ó, vou compartilhar aqui. Então, a primeira página do artigo, esse formato aqui, né? Ó. Tá aqui o do Kaique, ó, no template aqui do SBPO, né? Então, ó, o título do artigo, nome aqui dos autores, né? Ó, nome do autor, instituição, endereço e e-mail, né? Aqui o resumo, né? O resumo e as palavras-chave. Tudo bem até aí? Então, essa é a primeira página do artigo. Tá? Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Ok, professor.
Ok. Bem, aí vamos lá. Então, vamos falar sobre o título do artigo. O título, eu costumo dizer que ele é a alma do artigo, né? Porque já ali os leitores vão decidir se vão ler ou não aquele artigo, né? Uma vez um aluno fez um trabalho e trouxe assim para mim: a importância da pesquisa operacional nas organizações. Falei, uau! Né? Alguém tem alguma dúvida que a PO não é importante nas organizações? Né? Quer dizer, é um título que não fala nada sobre o problema. Né? Então, qual é o bizu para você fazer um bom título, para chamar a atenção do possível leitor? É você dizer o problema que você quer resolver, o método que você vai utilizar e um contexto, um recorte, aonde aquele problema está acontecendo. Né? Então, eu coloquei aqui um exemplo. Ó. Coloquei aqui um exemplo. Ordenação de fornecedores de peças sobressalentes para aeronaves da Polícia Militar. Uma análise a partir do método aspas. Então, você vê essas 3 informações aí no título. Né? Qual é o problema que nós temos? Ordenação de fornecedores de peças sobressalentes. Né? Então, aqui é o problema. Problema que eu preciso resolver, ordenar os fornecedores. Né? Depois, qual é o método que eu utilizei para resolver o problema? Método aspas. Método. E qual é o contexto? Onde que esse problema está acontecendo? Esse problema está acontecendo lá na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Né? É o contexto, é o recorte. O contexto. Né? Então, é isso. E aí, eu vou mandar para vocês, eu vou mandar essa apresentação, consta esses links aqui. Eu montei essa aula meio que num esquema de curadoria de conteúdo. Né? Eu vou indicar aqui vários vídeos em que eu explico detalhadamente essa questão, dou exemplos, faço exemplos junto com os alunos. Né? Então, eu vou indicar aqui uns 8 ou 9 vídeos em que vocês vão poder esmiuçar, né, essas dicas. Aqui eu só faço um overview hoje, né? Só um en passant, né? Dizendo o que é importante, como é que tem que fazer, etc. e tal. Mas, se vocês quiserem aprofundar e tirar dúvida, ver como é que faz passo a passo, tem esses links aí disponíveis em que eu explico passo a passo como utilizar as ferramentas. Tá? E aí tem um vídeo lá de mais de 1 hora que eu falo especificamente só sobre o título e só sobre o resumo. Tá? Bem, ainda na primeira página, vem um resumo, né? O resumo precisa ter aí de 150 a 300 palavras. E, para você fazer um bom resumo, é só você seguir a regra dos 3 P's. Né? O que temos aí na regra dos 3 P's? É o purpose, é o propósito, o objetivo do teu trabalho, os procedimentos que você utilizou e os principais achados, os principais resultados. Principal results. Né? Então, você vai começar dizendo: este artigo tem o propósito de ordenar Enterprise Resource Planning de uma multinacional, etc. e tal, piriri, parará, parará. Aí vem os procedimentos. Para isso, para alcançar esse objetivo, utilizou-se o método HP Gaussiano, papapá, em que foram elencados os critérios, as alternativas, foram realizadas entrevistas com gestores, a coleta de dados ocorreu, no Kaggle, e etc. e tal. Né? E, no final, Principal Results. Né? Com a aplicação do método, foi possível chegar à conclusão que a melhor alternativa é o ERP da Oracle, porque, embora ele não seja o mais barato, ele pode ser customizado, e etc. Tal, parará, parará. Né? Pronto. Regra dos 3 P's. É a receita do sucesso. Né? Não tem como dar errado. E aí acontece que antes eu tinha um problema, né? Que antes de saber essa regra dos 3 P's,
eu era muito prolixo. Eu falava e não falava nada, no resumo. E agora me gerou um outro problema, que agora eu sou muito conciso. Eu falo ali em 3, 4 linhas e conto tudo que eu tenho que contar. Então, às vezes, eu não consigo chegar nas 150, 200 palavras do... Aconteceu isso, eu fiz até isso com o Túlio agora, recentemente, para a SBPO, né? Eu olhei o resumo pequenininho, papapá, e fui lá, coloquei uma gordurinha antes, uma gordurinha depois, para dar uma aumentada no resumo. Mas aí, o que você pode fazer, então? Você pode, se você não chegar, usando os 3 P's, se você não chegar nas 150 palavras, você escreve uma gordurinha ali no início, contextualizando o problema, né? E escreve uma gordurinha depois, dizendo quais são as possíveis contribuições para a sociedade. Aí você vai conseguir chegar aí nas 300 palavras, né? Então, vamos ver aqui um exemplo. Vamos ver aqui um exemplo. Cadê o... Aqui, ó. Olha o resumo aqui do Kaique, ó. Ele fala ali, ó. A feira livre de rua, pouco a pouco, tem perdido espaço para outras modalidades de comércio, isso devido a múltiplos fatores. Quer dizer, é um blá, 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 né? O Kaique está ganhando tempo aqui, né? Assim, a feira, lá, né? Ele deu uma boa enchida de linguiça aqui, né? Até aqui, ó. Tudo isso que ele botou aí, que eu marquei em azul, é encheção de linguiça, é contextualização. Depois ele apresenta o primeiro P. Ó. Este trabalho tem o objetivo de propor um método capaz de maximizar a receita da barraca de um microempreendedor, piriri, papapá. Apresentou o primeiro P. Né? Depois ele traz aqui o segundo P. Ó. Para propor uma solução do problema, utilizou-se o método Simplex, técnica conhecida e consagrada no âmbito da programação linear. Tarará, aí ele vai falando como é que foi a aplicação do método Simplex. Né? E, no final, ele apresenta o resultado, principal results. O modelo foi implementado, alcançando seu efeito desejado na medida que todos os produtos couberam no veículo e o custo total das mercadorias foi de R$ 5.999,80. Além disso, gerou uma receita de R$ 8.916, observando-se a demanda de cada mercadoria. No final, ele apresentou o resultado, né? Os principais resultados. Como ele encheu muita linguiça aqui no início, né? Como ele escreveu muito blá, blá, blá aqui no início, não deu para ele colocar aqui as contribuições para a sociedade no final, porque já tinha chegado aí nas 300 palavras. Tá? Mas aí, essa contextualização no início e essas contribuições para a sociedade no final, elas são opcionais. Né? É só para você ganhar espaço, né? Só para você ganhar palavra. Porque, na verdade, o core mesmo, o que não pode faltar são os 3 P's. Né? A contextualização e as contribuições são opcionais. Tá? Tranquilo até aí? Alguma dúvida? Por que eu estou falando isso? A maioria aqui já tem uma certa experiência com pesquisa científica, então vocês sabem que nós entramos lá na base Scopus, aí eu coloco lá, né? Coordenação de RP Ranking and Ranking, né? Sei lá, Ranking, enfim. Com certeza MCDA, Methods, né? Com certeza virão 5.000 artigos. Então, a gente não tem tempo e nem é possível ler os 5.000 artigos. Então, a gente vai dando uma olhada no título, se o título interessa, a gente aprofunda, né? Se não interessa, pula para o próximo. Então, o primeiro filtro é o título tem que ser bem pensado. E o segundo filtro é o resumo, né? Então, se o teu título estiver ruim, ou se o seu resumo estiver ruim, o seu trabalho está condenado. Ele nunca vai ser lido por ninguém, nunca vai ser citado, nunca vai ser referenciado. Né? Por isso que é tão importante ter essa preocupação na hora de elaborar o título e de elaborar o resumo. Mas, de uma maneira geral, eu vi também os artigos que vocês postaram lá no LinkedIn,
e ficaram bem legais. Eu gostei dos títulos, né? Ficaram mais ou menos aí dentro do que eu falei. Tá? Tudo bem até aí? Então, tá bom. Então, vamos seguir. Bem, aí o trabalho tem uma sequência, né? Uma estrutura básica, né? Então, aqui, ó, nós temos aqui uma estrutura básica. Estrutura básica. Qual é essa estrutura básica? Então, item 1, introdução. Item 2, descrição do problema. Item 3, fundamentação teórica. Né? Item 4, metodologia. Item 5, proposta de solução. Item 6, discussão dos resultados. Peraí. Discussão, peraí que minha caneta sumiu. Discussão dos resultados. E aí, no final, aqui, as considerações finais, né? Considerações finais. E as referências. Tá? Então, todo mundo aqui vai seguir essa estrutura básica aqui. O artigo deverá conter essas, vamos botar aqui, 6, 7. Né? Deverá conter essa estrutura. Tá bom? Nem mais, nem menos. Exatamente essa estrutura. Tá? Bem, aí começamos aqui da primeira, né? Introdução. Mais ou menos uma página. Você vai contextualizar, né? Uma contextualização para situar o leitor no assunto. Vai tangenciar o assunto, mas sem entrar no problema propriamente dito, né? Você não pode dar spoiler sobre o problema. Então, o exemplo que o professor Simões deu, né? Que o aluno fez lá numa RP de uma multinacional. Aí você tem que dizer que o RP é muito importante porque ele integra as áreas da empresa e papapá, né? Foi uma evolução do MRP, teve MRP1, MRP2, aí virou ERP e mas eu não dou spoiler, eu não falo que o meu problema é ordenar ERPs, né? E aí você explica, é uma oportunidade para você explicar por que essa pesquisa está sendo realizada, qual é a relevância dela, e aí, no final, você deixa o gancho para apresentar o problema, você coloca a questão de pesquisa ou a hipótese, né? Então, você escreveu ali uma página falando sobre ERP nas empresas. Então, aí, no final, você pode colocar, né? Sendo assim, deseja-se saber, né, se é possível utilizar um método capaz de ordenar os ERPs, disponíveis no mercado, e Então, aí, no final da introdução, você já deixa o gancho para apresentar o problema, que é o item 2. Né? Na introdução, você já deixa o gancho, no finalzinho da introdução, você fala, olha, então, já que RP é importante, é o seguinte, eu tenho um problema na empresa que é ordenar, né, que é selecionar um RP. Será que é possível aplicar um método para atingir esse objetivo? Então, você deixa uma pergunta no ar e aí, no item 2, você vai apresentar o problema. Tá? Mas muita gente confunde e coloca o problema já na introdução. O problema não é para aparecer na introdução. O problema ele tem uma seção só para ele, para a descrição do problema.
né? Bem, aí o item 2 aqui é o coração do artigo, né? A descrição do problema. Então, nessa descrição, vocês vão escrever aí mais ou menos, né, 3 páginas, uma quantidade maior ou igual a 3 páginas. E aí vocês têm que descrever detalhadamente o problema que será resolvido. Você vai propor uma solução. E, assim, por que quem tem um palpite, né? Por que eu falo que esse, assim, é o item mais importante do artigo? Por que vocês acham? Anderson está aí na área. Positivo, mestre. Por que é a razão de ser do artigo, a descrição do problema? É porque o objetivo do artigo é propor uma resolução para um problema, então a gente tem que descrever ele muito bem, eu acho. Pois é, e tem muito a ver com a nossa área, né? Com a pesquisa operacional. A pesquisa operacional, ela é uma ciência pragmática. Ela é uma ciência que existe para resolver problemas. É uma abordagem científica para a solução de problemas. Então, muitos artigos de outras áreas, de administração, gestão, às vezes, realmente, essa descrição do problema já aparece na introdução, já aparece, né, ou aparece na metodologia. Mas aqui eu faço questão de ter uma seção só para a descrição do problema. Por quê? Porque a PO existe para resolver problema. Então, eu dou esse destaque, entendeu? Olha, o problema realmente é difícil, é complexo, né? E somente a PO para dar conta de resolver esse problema, né? Então, assim, eu acho que esse é a alma de um artigo de PO, porque a PO existe para resolver problema. Ela é pragmática, né? Então, se não tem problema, não tem PO, não tem por que usar PO, né? Então, por isso que eu acho que é a alma aí do artigo e, né, eu dou tanta ênfase aí nessa descrição detalhada do problema, né? E aí vocês deverão utilizar pelo menos 2 recursos para estruturação e entendimento do problema. Eu vou apresentar aqui alguns recursos para vocês incorporarem nessa descrição do problema, né? E desses recursos que eu vou apresentar, vocês vão escolher 2 ou mais, né? Então, um deles é o quadro para tomada de decisões estratégicas, né? Esse foi um quadro, né, desenvolvido pelo professor Andrei Gomes, lá na Escola Superior de Propaganda e Marketing. Na verdade, é uma adaptação de um Canvas, né, que ele pegou especificamente para solução de problemas, que ele adaptou, né? E ele dá, assim, ele tem uma estrutura muito visual, né? Você olha ali para aquele quadro e já identifica qual é o desafio a ser vencido, quem são os players, qual decisão tomar, qual decisão não tomar, né? Então, tem um vídeo também que eu disponibilizei lá no canal da Casa da Pesquisa Operacional, esse vídeo. Eu vou mandar para vocês também o link, em que nós fizemos um workshop de 2 aulas. Em uma aula, o professor Andrei explicou o que é esse quadro e como preenchê-lo. E, na outra aula, cada participante apresentou o seu quadro, né? O Arthur até estava presente, se eu não me engano, Arthur Pinheiro, Corriça também, né? Não estava? Não estava? Estava. Sim, senhor. Então, e aí cada aluno apresentou o seu quadro, foi bem interessante. Então, quem quiser ver detalhadamente, aprender como utilizar esse quadro e quiser utilizar no seu artigo, pode utilizar, tá? Então, essa é uma ferramenta. Uma outra ferramenta é a figura rica, que nós temos utilizado bastante também aqui nos nossos grupos de pesquisa, né? A Hit Picture. Na verdade, a Hit Picture ela faz parte da Soft System Methodology, né? Proposta lá pelo Peter Shackland, né? Mas ela serve justamente para ilustrar uma situação complexa que muitas vezes a gente não tem como descrever matematicamente, né?
Está na cabeça ali do tomador de decisão, está na cabeça de quem está tentando entender o problema, né? E existe um passo a passo também para fazer essa figura rica. Não é, né? Você não pode fazer de qualquer jeito. Tem uma metodologia bem marcada, né? Bem específica para fazer essa figura rica, né? Então, tem um vídeo também que eu vou mandar para vocês explicando passo a passo como fazer uma figura rica, né? Para você descrever aquela situação problemática. Uma outra ferramenta são os mapas mentais, que eu também gosto bastante de utilizar. Inclusive, eu utilizo na Marinha, utilizo no trabalho, né? Porque é uma ferramenta visual, né? Colorida, de fácil entendimento. Só que o mapa mental, as pessoas pensam que qualquer gráficozinho que faz lá, puxando seta e tal, é um mapa mental. E não é, né? Existe uma obra, um livro escrito pelo Tony Buzan, que ele detalha também passo a passo como fazer um mapa mental. E aí eu montei uma aula também, eu explico como é que, né, quais são os requisitos, como é que você tem que fazer um mapa mental. Então, vou disponibilizar esse link aí para vocês também. Uma outra ferramenta interessante é a Catway Analysis, né, que também é uma etapa, é uma das fases da Software System Methodology, lá do Peter Sheckler, né? Esse Catway aqui é um acrônimo, né? E até quem tiver o livro do professor Carlos, lá tem a explicação também, passo a passo, se eu não me engano. Acho que tem, não tem, professor? Eu lembro de ter visto lá no seu livro. Tem sim, porque na época que eu fiz do doutorado, eu fiz uma cadeira com uma menina chamada Virginia Salerno, ela foi até presidente da Sete Rio, do último governo, e ela fazia o doutorado dela em cima disso com o francês que tinha lá na cópia, que eu não lembro o nome. Então, tem um capítulo, um anexo no meu livro, que é da POSoft, e tem um pedaço também, eu acho um capítulo 2 ou 3 sobre isso, sim. Pois é, então, quem tiver com dúvida, depois me procura, né? Tem lá no livro do professor Simões, né? E quem quiser mais material, me procura que eu mando, né? Então, essa Catway quer dizer o que, esse acrônimo? O C é para você identificar quem são os clientes, né? Os customers. Customers do teu processo. O A são os actors, os atores, né? Da tomada de decisão. O T é a transformation. Qual é a transformação que se deseja naquele processo? Transformation. O W é worldview, é a visão de mundo, né? Envolvida nesse processo, worldview. O é o owner, quem é o dono do processo, quem é o dono da caneta, quem vai decidir, né? E o E é o environment. Né? Então, se eu não me engano, é isso, né? Então, e aí você vai descrevendo cada um, para eu entender, se eu vou descrever o problema, né, eu tenho que saber quem são meus clientes, quem são os atores da decisão, qual é a transformação desejada, a visão de mundo das pessoas, do tomador de decisão, quem é o dono, quem vai decidir, né? E as questões ambientais, políticas, né? Mas eu fiz também um vídeo especificamente sobre isso, na 8ª semana da pesquisa operacional, né? E aí eu fiz vários exemplos, expliquei, né, passo a passo, então vocês podem assistir essa explicação também nesse vídeo, tá? Uma outra ferramenta que nós temos utilizado com bastante sucesso também nos artigos, nós pegamos lá do Design Thinking, né? É você identificar a fase divergente e a fase convergente, né? Então, você tem dois cones aqui unidos pela base, né? Então, você tem lá a fase divergente, que aí você identifica aqui, ó, stakeholders, interviews, figura rica, né? Rede de objetivo, rede meio-fim, né? De objetivos, ver a legislação, isso tudo tentando entender o problema. E depois você entra numa fase convergente, já aplicando algum método
e chegando a uma proposta de solução, e no final sai aqui o plano de ação, Action Plan, né? Então, é uma ferramenta interessante também, tá? Então, quer dizer, vocês vão escolher uma dessas, duas dessas, né? Eu apresentei aqui 5 para vocês. Então, vocês podem fazer o quadro para tomada de decisões estratégicas e a Hit Picture. Ou vocês podem colocar Catchway Analysis e um mapa mental. Ou, entendeu? Ou vocês podem colocar Catchway Analysis com Design Thinking. Ou vocês vão escolher 2 dessas para compor lá a descrição do problema. Tá? Tudo bem até aí? Tranquilo. Mas vejam que eu tenho a preocupação, eu estou dizendo para vocês fazerem, mas eu ensino como fazer. Tem um vídeo lá, passo a passo, ensinando como fazer a Catchway Analysis, né? Eu não estou largando a bomba no colo de vocês e se vira, não. Né? Tem a explicação no livro do professor Simões, tem o vídeo eu dando aula, então, né? E se tiver alguma dúvida, é só perguntar. Tá? Então, na descrição do problema, o que tem que ficar claro para o leitor? Por que é um problema? Né? O leitor tem que entender por que ordenar os RPs para uma multinacional é um problema para aquela multinacional. Ela está perdendo venda? O que está acontecendo? Né? Tem a perspectiva de melhorar a produtividade dela? Então, você tem que deixar isso claro para quem está lendo. Não pode simplesmente dizer o objetivo desse artigo é ordenar RP. Mas daí? Para que tu quer ordenar? O que tem na empresa não está funcionando? Por que não está atendendo? Você tem que deixar isso claro. Né? Então, por que é um problema? Para quem é um problema? Né? Quem são os interessados nessa decisão? Quais as evidências que mostram que isso é um problema? Então, você mostra um gráfico dizendo que a produtividade da multinacional está caindo ano a ano, né? E aí você mostra que a importância dos ERPs para a tomada de decisão, enfim, você tem que mostrar evidências de que aquela decisão realmente é necessária, de que aquele problema precisa ser resolvido. Tudo bem até aí? Ok. Bem, entramos na próxima seção, fundamentação teórica, também maior ou igual a 3 páginas. Então, vejam que tem uma sequência lógica, né? Introdução, eu falo ali, eu apresento um contexto de maneira bem superficial e termino com a questão de pesquisa. Aí, com a questão de pesquisa, eu pego o gancho para a seção 2, que é a descrição do problema, 3 páginas. Então, o leitor ele foi conscientizado de que existe um problema. Então, aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou falar, bem, espera aí, não é possível que o mundo, com 8 bilhões de pessoas, ninguém tenha tido um problema igual ou parecido. Então, eu vou pesquisar na literatura. Eu vou verificar como as pessoas resolvem esse tipo de problema. Então, aí a gente parte para a fundamentação teórica, a gente parte para a literatura, né? Então, aqui vocês vão fazer uma fundamentação teórica de, no mínimo, 3 páginas. Ela deve ser feita exclusivamente na base Scopus. Então, não pode usar Google Acadêmico, não pode usar Wikipedia, não pode usar, tem que ser de artigos exclusivamente da base Scopus. Tá? Todo mundo aqui tem acesso à base Scopus pelo café. Né? E vocês deverão referenciar, no mínimo, 15 artigos. 15 artigos dos últimos 5 anos, artigos recentes. Né? Então, você pode referenciar 20, 25, 30, 50, mas não menos de 15. Se tiver menos de 15 referências da base Scopus, eu vou penalizar, vou tirar ponto, porque não cumpriu, né, essa recomendação. E, além disso, vocês vão pegar artigos aqui de 2019, né? 2019, 2020, 21, 22 e 23. Né? Pode pegar até aqui de 2018 também. Então, 15 artigos
aqui de 2018 a 2023. Não quero saber de artigo de 1994, artigo de 1980, não quero saber de artigo velho. A não ser que, o quê, o Túlio? Você tem que saber. O Túlio está aí na área? Se for, por exemplo, um artigo, sei lá, igual o do professor Luiz, o da área Top CIS, ele vai referenciar o Top CIS, é mais antigo, né? Por exemplo, ele bota lá, né? Se for alguma coisa nesse sentido, assim, né? A não ser que seja um artigo seminal, né? Isso aí. Palavra-chave, né? Isso aí. É seminal. isso, né? Se você vai usar o método HP, obrigatoriamente você tem que citar o artigo do SAAT de 1977, né? Se você vai usar lógica fuzzy, obrigatoriamente você tem que citar o fuzzy set lá de 1965 do Lotz Zadeh. Se você vai usar o Top CIS, você vai ter que citar o artigo de 1981 lá do Yang 1, Yang X, sei lá, eu nunca lembro o nome lá dos dois chineses lá do Top CIS, né? Mas, né? Então, se for um artigo seminal que deu origem ao método, aí tudo bem. Mas se não foi, tem que ser artigo recente, tá? Tudo bem até aí? Tranquilo? E aí, eu vou disponibilizar também para vocês um vídeo, botei aqui vídeo 7, explicando passo a passo como fazer a pesquisa na base Scopus, a pesquisa que eu quero que vocês façam, né? Então, não tem como dar errado, né? Mostra lá o site, como é que coloca login e senha, onde que entra, como é que faz a pesquisa. Então, não tem como essa etapa dar errado, né? E aí eu coloquei aqui, na hora de fazer essa fundamentação teórica, normalmente você vai trabalhar com 2 eixos temáticos, né? Então, por exemplo, vamos voltar lá no exemplo que nós demos na ordenação de fornecedores de peças para aeronaves da polícia, utilizando o método aspas, né? Se você tem esse tema aqui, você nitidamente observa aqui 2 eixos temáticos, né? Que é aqui, fornecedores de peças sobressalentes, né? A seleção aqui de fornecedores, que é um problema, fornecedores, que é um problema bastante recorrente na literatura, né? Seleção de fornecedores, e métodos MCDA. Métodos MCDA, para seleção de fornecedores, né? Então, você vai lá, coloca lá um end, né? Então, pega esses 2 eixos temáticos, seleção de fornecedores, métodos MCDA, coloca um end, e aí lá na base Scopus vai aparecer centenas de artigos abordando, né, seleção de fornecedores nas organizações e aplicações dos métodos MCDA. Tá? Tudo bem até aí? Tranquilo? Ok. E aí, uma outra dica que eu dou, e tem um vídeo também sobre isso, uma ferramenta que eu descobri recentemente, chamada Litmaps, que nós temos feito bons trabalhos também utilizando essa ferramenta, né? Esse Lit é de literature, né? É o mapeamento da literatura, né? Litmaps, você coloca lá por exemplo, se você colocar lá o artigo do SAAT, de 1977, ele mostra para vocês uma linha do tempo, né, com todos os outros artigos que foram publicados a partir daquele. Então, aqui, por exemplo, ele tem mais ou menos esse visual, né? Então, você tem aqui, aí eu coloquei lá um artigo do nosso grupo de pesquisa, aqui, o artigo do Igor, Strategy Study for Management, isso aqui foi publicado na IJTDM, né? Um artigo aí com o professor Carlos também, né? Usando o método Electrimor. Aí, olha que interessante, ele mostra aqui o artigo semente, que é o artigo do Igor, de 2021. Aí ele mostra os artigos que serviram de embasamento para esse artigo do Igor, os artigos que vieram antes, na linha do tempo, e depois mostra os artigos filhos, os artigos que vieram depois, né?
Quer dizer que dá uma visão bem interessante, porque mostra o embasamento, né, o fundamento do que foi escrito, e depois mostra as outras contribuições que foram surgindo a partir do que aquele artigo escreveu, né? Então, é muito interessante essa ferramenta, dá para fazer assim, colocar ela na fundamentação teórica, eu acho que dá um toque aí interessante no trabalho. Professor Carlos, conhecia essa ferramenta, Litmaps? Já tinha visto antes? Não, não conhecia não, estou conhecendo agora. É muito legal essa, né? E aí mostra antes o fundamento e mostra o depois, né? Tá bom, você escreveu um artigo e aí, as pessoas estão te citando, né? Aquele artigo está sendo citado, ele é relevante, né? Então, é interessante aí utilizarmos também na nossa fundamentação, tá? Beleza até aí? Então, aí fechamos a fundamentação teórica. O item 3, vamos avançar para o item 4. Tudo bem até aí? Tranquilo. Ok, professor. Então, ok, então. Então, aí entramos na metodologia, 1 ou 2 páginas. O Lucas Sebastião, sabe me explicar por que é importante essa seção metodologia? Qual é a razão de ser dela? O que você me diz, Lucas? Eu não sei bem ao certo, professor, mas eu imagino que é para explicar como que a pesquisa foi conduzida para que qualquer pesquisador que leia o trabalho consiga replicar o resultado. Ora, então por que você disse que não sabe bem ao certo? Eu não tenho certeza, eu É imaginava. exatamente isso, né? É exatamente isso. Um dos pressupostos de qualquer trabalho científico é a replicabilidade, né? O que quer dizer a replicabilidade? Explica aí, Lucas. O que é a replicabilidade? É que a partir do conjunto da metodologia descrita nessa seção, né, qualquer autor, qualquer pesquisador consiga replicar o mesmo resultado obtido pelo pesquisador de origem, né, pelo quem conduziu a pesquisa pela primeira vez. Exatamente. Exatamente isso. Então, a replicabilidade é o quê? Quer dizer que se eu pegar o mesmo método matemático e utilizar o mesmo conjunto de dados, o que vai acontecer? Eu vou chegar aos mesmos resultados, né? Isso que é a replicabilidade. Eu consigo reproduzir aquele estudo, né? Então, na metodologia, nessa seção, você tem que descrever passo a passo como a pesquisa foi realizada, quem foi entrevistada, aonde você pegou aquele banco de dados, aquele dataset, com quem você realizou entrevista, né, se ela é estruturada ou não, como foi a coleta de dados, qual método foi aplicado. Utilizei o método WISP. Por que você utilizou? Eu utilizei o método WISP porque as minhas variáveis são quantitativas, ele é um método novo, surgiu lá no leste europeu, e eu acredito que ele é o método mais adequado para esse problema. Isso tem que ficar claro na metodologia, né? E aí eu quero que vocês façam uma figura, né? Uma ferramenta gráfica para descrever essa metodologia. Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, né? Então, esse aqui, todos os exemplos que eu coloco aqui são de ex-alunos dessa disciplina, né? Então, eu coloco e de artigos que já foram publicados. Então, é até assim um motivador para vocês, né? Vocês verem que os alunos são capazes de fazer e que os trabalhos efetivamente foram publicados, né? Esse trabalho aqui foi da Fernandinha, da Fernanda Esteves, né? Que usou o VFT e o método TOR, né? Lá nos fuzileiros navais. Inclusive, gerou a publicação numa magazine da OAR Society, no ano passado, né? Então, foi assim que ela descreveu a metodologia dela, a fase de desenvolvimento do estudo, fase 1, fase 2, fase 3, e ela foi desdobrando, né? Esse aqui já foi aqui num formato aqui meio que de um fluxograma, né? Usou lá o Visage para descrever a metodologia, né? Então, olha lá, mapeamento da literatura, síntese da pesquisa, definição da abordagem, né? E por aí vai. Aí cada um pode fazer usando PowerPoint, usando Word, usando Xmind, enfim, BP, né? Usando Visage, enfim, pode escolher aí
Então, eu quero que você descreva ali 2 páginas, papapá, 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 o texto discursivo, mas, no final, você sintetize tudo na forma de uma figura. Tá? E aí, nós temos também, tem um vídeo aqui, uma aula passo a passo do professor Daniel, que fez o pós-doc aqui com a gente, né? Pós-doutorado, explicando, né? Falando sobre como descrever, né, uma metodologia, como fazer essa figura. Então, veja, já estamos aí no vídeo 9, né? Eu vou passar esse link para vocês também, né? Ensinando esse passo a passo como escrever a metodologia. Tá? Aí vem o ponto alto do artigo, né? Aqui é a joia da coroa, né? Por que é a joia da coroa? Por que, Danilo, que aqui é a joia da coroa? Danilo está aí? Estou sim, prof. Aqui é o momento que você vai brilhar, estou ouvindo. Por quê? Porque a partir desse tópico, você traz a solução do problema que você analisou através da metodologia que você desenvolveu. Uhum. Então, quer dizer, aqueles 4 métodos que eu disse para vocês escolherem um deles, né? É aqui que você vai aplicar ele passo a passo, né? É a parte matemática do problema, que para nós é muito caro, né? É uma parte muito cara, é uma parte que, para a gente da PO, é importante, né? A gente precisa mostrar esse descortino, né? Essa intimidade com a matemática, né? Então, é o momento de você brilhar é agora, é na hora da proposta de solução. Então, você vai explicar passo a passo a aplicação do modelo utilizado que você escolheu, né? Aí eu coloquei aqui... Vem a matriz de decisão, as normalizações, tudo aquilo que a gente já fez aqui durante o curso, né? Exatamente. Então, vocês vejam que agora começa a fazer sentido, né? Quando eu pedia para você pegar lá um dataset e fazer lá a matéria no LinkedIn e tal, era para isso. Eu já estava treinando vocês para isso, né? Então, e aqui vocês devem, todas as fórmulas do modelo devem ser apresentadas explicitamente. Porque, como a nossa disciplina é ferramentas computacionais, né? Às vezes o aluno vai lá, pega aí a ferramenta aí que o Bernardo desenvolveu lá no Shine, papapá, roda, bota um print lá, ó, apliquei o método WISP e o resultado é esse aqui. Não é para fazer isso, né? Você tem que explicar passo a passo. Primeira etapa, matriz de decisão. Mostra a matriz de decisão. Segunda etapa, segundo passo, normalização dos valores utilizando essa fórmula. Aí apresenta a matriz normalizada. Terceiro passo, cálculo das medidas de utilidade utilizando essas fórmulas. Aí apresenta as medidas de utilidade. E assim você vai, mas sempre mostrando a fórmula e o resultado, né? Então, botei aqui, o artigo não pode conter apenas os prints dos softwares. Você tem que mostrar as equações. Não é que você não possa usar o software, você pode e deve, não precisa fazer o cálculo na mão, né? Você pode colocar esses prints, mas antes de colocar o print com o resultado, você tem que mostrar qual foi a fórmula que gerou aquele resultado. Deu para entender? Tá? Então, isso tudo é o que eu estou falando. Eu montei isso, eu e o professor Carlos, nós fomos montando essa aula, né, essa metodologia, a partir de anos anteriores, né? Então, muitas vezes acontecia isso. O aluno trazia só o print, ó, apliquei o WISP, usei lá a ferramenta do Bernardo, o resultado é esse. Não, não é isso, né? Na proposta de solução, você deve obrigatoriamente mostrar qual equação passo a passo, né? São várias equações, qual equação foi utilizada, qual o resultado, qual equação, qual o resultado, né? A equação ela tem que aparecer, porque senão o trabalho é replicável. A pessoa que está ali não sabe qual foi a equação que foi utilizada. A pessoa não tem como adivinhar, você tem que dizer qual é a equação, né?
É por isso que tem que ter aí na proposta de solução, essas equações têm que aparecer, ou então lá na metodologia. Você pode colocar também, concentrar as equações todas lá na metodologia, e aí na proposta de solução só vem apresentando os resultados. É uma opção também. Mas, em algum momento, as equações do método têm que aparecer no artigo obrigatoriamente. Tá bom? Deu para entender? Bem, e aí, depois aqui da proposta de solução, no mínimo 3 páginas, já terminando, vem a discussão dos resultados. Não adianta você pegar, utilizar o método WISP. O método WISP deu que o melhor ERP é o da Oracle. Tá, e daí? Um número isolado, um número fora do seu contexto, ele não quer dizer nada, né? Então, nós temos que ter uma sessão aí para discutir se é isso mesmo, se o resultado é coerente, não é, né? Se pode ser implementado, não pode. Você precisa macerar esse número, né? Você precisa discutir esse resultado, né? Então, essa sessão é importantíssima, não adianta só torturar os números, né? Então aqui, vou dar um exemplo para vocês. Ó, esse aqui foi o artigo do Fabrício Maione. Vou abrir aqui para vocês verem esse exemplo. Ó. Aqui, ó. Olha só o artigo do Maione, né? Está fazendo doutorado aí com a gente. Esse foi um artigo que foi premiado no CEGET, ficou entre os melhores, né, do Brasil, e depois foi convidado para um fast track para a revista Valore, que é a A2, né? E aí nós mandamos para lá, foi publicado usando o método TOR, o método aí criado pelo professor Carlos, né? Então, aqui, ó, estratégia para a compra de oportunidade de uma fragata para a Marinha a partir do método multicritério TOR, né? Então, o problema era esse, né? Ordenar as fragatas e tal. Aí ele aplicou o TOR, né? Então, aqui ele mostra as equações, ó. Está lá, mostra as equações do TOR, não pode faltar as equações do método, né? Pá. Aí ele, ó, descrição e modelagem do problema, nananá. Aí ele apresenta aqui a matriz de decisão, né? Os resultados. Aí aqui, ó, eu quero mostrar para vocês. Então, aqui, ó. Espera aí. Ó, então, ele apresenta aqui, ó, resultados. Então, ele aplica o TOR e depois ele vem discutindo os resultados, né? Então, ele fala, ó, através da utilização dos dados apresentados na tabela 2, 3 e 4, foi possível gerar as ordenações na tabela 5. Os cálculos foram efetuados, né? A aplicação do TOR sinalizou a aquisição do navio DDG-51, quer dizer, né, da Marinha norte-americana, né? Então, o método diz que aquele navio seria o melhor para a gente, como a melhor alternativa, né? Mas aí ele problematiza, ele fala, não, mas aí depende, porque é um navio muito caro, será que o Brasil tem apoio logístico para fazer a manutenção desse navio, para fazer o... Aí ele vai problematizando, que às vezes nem sempre o melhor necessariamente é o melhor. Às vezes é melhor partir para a segunda opção, ou para a terceira, né? Então, é importante fazer essa discussão dos resultados, depois de aplicar o método. Tá bom? Então, está aí, discussão dos resultados. Ou resultados, né? E aí, no final, as considerações finais. Ó. Então, aqui você vai deixar claro o que tem que ter nas considerações finais. Às vezes eu vejo aluno também que vai lá, fala e não fala nada na consideração final. Na consideração final,
você já tem que chegar com o pé na porta, já dizendo se você atingiu ou não o objetivo da tua pesquisa, né? Aonde que foi escrito o propósito da pesquisa? Eu já falei hoje, me falem aí. Em qual lugar que aparece explicitamente o Wagner? Fala aí para a gente, em qual lugar que explicitamente no artigo apareceu o propósito da pesquisa? Perdão, professor, estava desligado aqui. Bem, eu acredito que foi lá na descrição do problema, porque é onde você faz todo o detalhamento e faz a apresentação dele, né? Foi antes até. No abstract, Wagner. No resumo. Lá no abstract, né? É os 3 P's, né? Purpose, Procedures, Principal Results, né? Perdão, eu não vi aqui a leitura, eu fui daqui da cabeça mesmo. Perdão. Então, logo no início, né? É a primeira linha, logo depois do título é a primeira linha, é o propósito do trabalho, né? Este trabalho tem o propósito de selecionar uma fragata para a Marinha, parará, parará. Então, nas considerações finais, ele já tem que chegar falando nisso, né? Se ele conseguiu selecionar, ordenar uma fragata para a Marinha. Se ele começou falando no abstract, que ele tinha o propósito de selecionar fragatas para a Marinha. E na consideração final, ele fala que a aeronave da Força Aérea é muito importante para o território nacional. Eu vou falar, bem, ou o cara é maluco ou ele esqueceu de tomar o remédio dele na hora certa, né? Porque o propósito era ordenar navios da Marinha. No final, ele está falando que a Força Aérea está sem avião, então, né? Não faz sentido. Então, olha só, aqui, né? O artigo aqui do Maione, né? Esse das fragatas, ó. Olha lá o resumo, ó. Ele já começa arrebentando logo o primeiro P, ó. Presente artigo tem o propósito de fundamentar a escolha de um navio para a Marinha, prevendo preencher a lacuna deixada, lá, né? Então, ele já diz logo o primeiro P, né? Ordenar aí navios para a Marinha. Então, aqui já está o propósito. Ele não colocou nem blá, blá, blá inicial, ele já entrou rachando logo, né? Aí, quando você vai lá na última página, lá na última seção do artigo, olha a conclusão. Em termos operacionais, o melhor navio é o DDG 51. Então, ele já está dizendo se ele alcançou o propósito ou não, né? Você pode até colocar aqui, né? Esta pesquisa alcançou o seu propósito, na medida que foi possível, né? Foi possível determinar que o melhor navio para a Marinha, é o DDG 51. Pronto. Então, não fica dúvida, né? Fecha, né? O trabalho fica coeso, né? Você começou falando que tinha esse propósito de ordenar, né, os navios e tal, e no final você termina o assunto dizendo que conseguiu atingir esse objetivo. Tem lógica ou não tem lógica o que eu estou falando? Tudo bem? Tá? Então, beleza. Bem, então eu já comentei, né, as referências, no mínimo 15 referências, exclusivamente da base Scopus, né, nos últimos 5 anos. No Litmaps, isso é uma dica importante, se você utilizar o Litmaps para fazer lá a fundamentação teórica, pega lá um artigo de semente, né? No próprio Litmaps, você vai ter uma pista sobre os artigos mais importantes e como eles estão conectados.
Você fala assim, professor, quando eu entro na base Scopus e coloco o método WISP, eu vou achar 400 artigos, eu não sei quais selecionar. Mas se você pegar o artigo lá do professor Dragisa, né, que o Bernardo mostrou aí para a gente, você pegar o artigo do professor Dragisa e colocar lá o URL lá no Litmaps, vai aparecer no Litmaps quais são os artigos mais importantes, mais citados, mais relevantes. Então, daí que o Litmaps é uma poderosa ferramenta, né? Ele vai mostrar justamente os que estão na base Scopus e os mais referenciados, os mais relevantes. Olha, essa dica que eu estou dando para vocês vale mais do que ouro, cara. No mestrado aí de vocês, no doutorado, né? Ninguém... E eu deixo ela restrita aqui no nosso grupo de pesquisa. Eu não passo para ninguém, porque eu sei que, né, eu estou passando para vocês só o filé mignon, né? Então, beleza, papapá. Isso aqui vocês já sabem, né, como citar referências na internet. E aí eu coloquei aqui, fontes que não devem ser utilizadas. Isso é muito importante. E eu fiz um vídeo só sobre isso também. Quais fontes não utilizar, né? Eu acho que o Wagner teve essa aula, eu dei essa aula para o Wagner, né? Então, não utilizar blog. Professor, mas tem lá o Portal Action, é muito bom. É bom, às vezes eu entro lá no Portal Action também, logisticando, mas não é uma fonte científica, né? Não passou pelo processo de Double Blind Review, né? Jornais, peguei uma matéria no Globo. Não interessa, não pode colocar. Não é uma fonte de pesquisa. Magazines, revista Época, Time, nada disso não pode. Wikipedia, Google Imagens não pode, entre outros. Então, fiz um vídeo só sobre isso também, vou passar para vocês. Fonte só pode ser fonte científica, né? Artigos da base Scopus, Web of Science, portal de periódico da CAPES, ANAS do SBPO, ANAS do ENEGEP, né? Fonte de dados do governo, oficiais, né? IBGE, o DataSUS, né? Fontes oficiais você pode usar. Instituto de Segurança Pública, o site do ISP, do Rio, tem que ser fonte oficial. Se não for, não pode usar. Tá? Agora, a tradução para o inglês. Muita gente vai falar assim, professor, mas tem que entregar a versão em inglês e tal, não tem mistério nenhum. Né? Eu fiz um vídeo com o Igor também, explicando passo a passo como traduzir o seu artigo para o inglês utilizando o tradutor do Word. O tradutor do Word, ele funciona razoavelmente bem, né? Melhor que o do Google Translate. Melhor que o João Santana, mestre. Melhor. Melhor que o João Santana. Funciona brilhantemente. Funciona muito bem o tradutor do Word. E aí você vai ficar com o seu artigo assim, 85%, 88% de acurácia aí no inglês, né? E aí, qual é a opção? Se você quiser melhorar esse score, aí você pula para o Grammarly, né? Que aí o Grammarly, ele vai te dando o ajuste fino, aonde, peraí, se você melhorar aqui, passar isso aqui da voz passiva para a voz ativa, aí você vai vendo lá, melhora de 88% para 92%, aí de 92% para 94%. Aí você vai mexendo ali no texto, fazendo o ajuste fino, que o próprio Grammarly já vai te dando ali o quanto o texto está melhorando. Não precisa pagar tradutor. Isso aqui que eu estou falando para vocês também vale mais do que dinheiro, hein? Porque eu cansei de pagar tradução para o professor Carlos, né? 2.000, 1.500. Cansei durante o doutorado, né? Cansei de pagar várias traduções e hoje em dia a gente não precisa mais pagar, né? Que eu nem me lembro mais qual foi a última tradução que eu paguei com ele, né? Então, isso aí safa brilhantemente, o tradutor do Word e o Grammarly, e nós fizemos um mão na massa, um vídeo lá explicando passo a passo como operacionalizar isso. Tá? Tem que ter atenção aqui nas figuras e tabelas, porque elas também precisam ser traduzidas. Né? Então, às vezes, vocês me entregam o trabalho em português, e as figuras, tabelas, gráficos, continuam tudo em português.
Então, tem que ter uma atenção quanto a isso, principalmente as tabelas, na hora que normaliza, em português, vírgula, né? Passa a virar ponto, quando passa para o inglês, né? Então, aquelas tabelas com normalização e tal, tem que fazer esse ajuste. Em português se usa vírgula, em inglês se usa ponto na casa decimal, né? Então, tem que ter muito cuidado com isso. Todo semestre, eu fico mandando trabalho de volta. Fulano, corrige a tabela. Fulano, corrige a legenda aqui da figura, né? E aí é isso, né? Essas são as dicas aí que eu tinha para passar. Vou disponibilizar essa apresentação para vocês, esse PowerPoint. Vou disponibilizar essa apresentação e vou mandar também os links dos vídeos. Tem um do Kaggle que eu não coloquei aí, que eu vou colocar, né, na apresentação. Então, na verdade, são aqui 11, né? Aqui 11, na verdade, são 12 vídeos que vocês vão ter aí como, né, como ferramenta, né, e tal, para explicar e passo a passo como utilizar isso aí para desenvolver o artigo de vocês. Comandante, Fala. o Kowalski colocou aí no chat aí mais uma ferramenta aí para refinar o inglês aí, o Quillbot. Qual? Eu não conheço. Quillbot. Eu não conheço. Muito bom. Deixa eu ver aqui. Tem como botar o link aí, Kowalski, se puder? Eu não conheço. Para mim... O que eu falo é absolutamente verdade. Eu aprendo muito mais do que vocês comigo. A todo semestre que chegam os alunos, aí o Kowalski mostra essa nova ferramenta, o outro fala sobre o Litmaps. Então, para você ver, né, que realmente é esse processo aí de troca, né? Vou colocar aquele alternativa para aí também, com o pessoal. Então, eu vi a ferramenta não sei o quê. O que tem similar, né? Aí eu vou botar aqui, pessoal. Eu já vou dar aqui uma missão suicida, né? Uma missão kamikaze. Deixa eu escolher aqui alguém, espera aí. Momentos de tensão agora. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Quem está aí? O Arthur, Danilo. Cristian, Corriça, Túlio, Matheus Vanceta, está aí? Matheus, você está entre nós? Matheus, você vai fazer o seguinte, você vai preparar uma aula, uma apresentação sobre esse Quillbot para a gente, para a semana que vem. Tá? Então, pesquisa esse link, abre esse site, vê como é que funciona, como é que usa, que aí nós vamos reunir o grupo de pesquisa, né? Vou chamar todo mundo que faz parte do grupo, né? Aí já é mais uma ferramenta que a gente aprende, tá bom? Prepara esse material aí. E aí, sempre do jeito que... Ó, Matheus, obrigado, hein, Fernando? Obrigado aí pela... Vamos lá, cumprir. Então, Matheus, você vai preparar uma aula em PowerPoint mostrando como acessar, as funcionalidades, quem inventou, piriri, e depois vai fazer um mão na massa, vai pegar um exemplo. Ó, pessoal, vamos pegar aqui um exemplo. Se você pegar aqui, é assim que o Quillbot funciona. Lá, aqui vai melhorando. Entendeu? Ok. Tá bom? Beleza, então. E aí, pessoal, dúvidas? Mais alguma coisa? Tudo bem? Todo mundo entendeu como é que é para fazer o trabalho? Tá? Tá ok, professor. Tá? Então, bem detalhado, né? Não tem... eu não só... Assim, eu exijo, eu sou muito exigente, mas também eu te dou meios para fazer, né? Eu te mostro como fazer, eu não te abandono, né? Você vê ali o passo a passo como fazer as coisas. Eu não largo a bomba no teu colo e vou embora e só quero o artigo pronto no final, né? E, na verdade, todos esses vídeos, essas aulas, é fruto de anos de trabalho junto aí com o professor Carlos, que a gente vai gravando, vai colocando, né? O Wagner, quem me conhece, sabe, vem acompanhando o nosso trabalho, sabe que isso aí é fruto de anos de pesquisa, tá? E de muito trabalho, né? Que a gente não recebe nada para fazer isso, né? Coloca lá, deixa lá disponível para os alunos, tá bom?
Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Professor, assim, eu já pensei num tema aqui, mas eu não sei onde buscar essa informação mais técnica. Mas depois eu troco uma mensagem pelo WhatsApp no privado para o senhor poder me ajudar. É só para saber onde buscar, entendeu? Tá, entendi. Então, qual é o nosso track agora? O nosso track é no dia... Eu não vou passar atividade nenhuma semanal essa semana, né? Nem essa semana, nem semana que vem, tá? Justamente para dar tempo de vocês colocarem a cabeça no lugar e aproveitarem esses 15 dias, né, de hoje até o dia 27, para poder fazer essa apresentação no dia 27, daqui a 2 semanas, mostrando o contexto do problema, o método que você vai utilizar, a matriz de decisão com as alternativas e os critérios, né? E por que a solução daquele problema é importante. Então, não vou passar nenhum trabalho essa semana para vocês, tá? Para vocês terem tempo de se debruçar sobre isso. Tudo bem? Tranquilo? Na semana que vem, o Christian está aí na área? Tá, né? Eu tinha visto o Christian aí. Cadê o Christian? Aqui, paga a fana pro Isaac, comandante. Paga a fana pro Isaac para dar aula do coisa dele. Ah, porque já praticamente já acabou. O Christian, Christian, então, na semana que vem, que você apresentasse a sua pesquisa, como é que o método HP foi aplicado, como atividade aí do seu pós-doc, né? O professor Christian, ele é um pesquisador também muito experiente, fez o doutorado dele em Portugal, já terminou, está de volta no Brasil. Você fez pelo Ciências Sem Fronteira, né, Christian? Foi, professor, foi. Então o Christian está aí sob a minha supervisão, está fazendo pós-doc com a gente, está contribuindo aí nos artigos também, já publicou agora um artigo com o JCR recentemente, né? Comigo, com o Anderson, bastante produtivo também. E aí, se for possível, Christian, eu queria que você fizesse aquela apresentação na semana que vem, no dia 20, né? Tá ótimo, tudo bem. No dia 20 você apresenta, a gente discute, né? Muito interessante o resultado do doutorado do Christian. E aí, no dia 27, fica, então, a apresentação aí da primeira rodada aí de apresentação dos trabalhos. Tá bom? Tá legal, professor. Mestrão, Christian era Christian era do time lá da engenharia, lá do CETICAT. Jogamos juntos. Acaba bom. É brabo. O brabo tem nome. O brabo tem Bons nome. tempos. O brabo tem nome. Falou, então, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Falou, abraço. Boa noite, pessoal. Até mais. Valeu, moçada. Pessoal, um abraço.